Meu Deus, obrigada, Ângela. Bom, vamos aos nossos recados, né? Aí, YouTube, a gente, amanhã provavelmente a Yolanda já coloca essa aula lá no YouTube. A gente pede, né, para que curtam, comentem, compartilhem, para que a gente consiga movimentar esse canal, né? E o filme Divaldo. Vocês estão assistindo o filme? Assistiram? Assistam, prestem atenção, vejam lá qual é o ponto que mais chamou a atenção, que mais vocês tiveram alguma dúvida, né? Para a gente discutir no dia 6, né? A gente vai encerrar esse ano com o Divaldo. Começamos com o Chico, encerramos com o Divaldo. Olha que beleza? E aí a gente vai fazer uma dinâmica, algo diferente, e conversar sobre essa mediunidade do Divaldo, sobre tudo aquilo. O livro a gente sabe, o filme a gente sabe que existe um romantismo, né? É filme, tem que, né, tem que dar audiência, então eles. Mas tem muita coisa, esse filme é muito perto do que ele viveu, né? Então é legal assistir para a gente discutir depois, tá? Hoje, quem vai fazer o resumo é a Fernanda. E, Fernanda, se você quiser começar, por favor. Claro, boa noite a todos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Espero que todos estejam bem, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 12, que traz o relato de Monteiro, com experiências dele quando encarnado, que marcam ali, né? Nessas experiências, ele não consegue escapar do desastre, né? Uma frustração das falhas, que é o que vem marcando esses relatos, nem do determinismo, né? Que marca ali a influência que ele sofria do meio, a influência na qual ele vivia. Então, ele conta que, trabalhando como doutrinador, e aqui eu uso no sentido literal, muito bem diferenciado pela Ideli no encontro passado, né? Então, usando literalmente o termo doutrinador, ele cai no vício intelectual, porque ele tinha uma missão que era de colaborar com o esclarecimento, né, de irmãos encarnados e desencarnados. Ele teve todo o apoio, todo o auxílio para essa missão. Mas a realidade foi bem diferente e mais cruel, né? Porque ele se fascinou, como geralmente acontece, muito fortemente pelo fenômeno, pelo intercâmbio entre o mundo material e espiritual. E esse interesse se sobrepôs ao que realmente importa desse intercâmbio, que é a essência moral que fundamenta todo esse processo. E aí ele se torna um exemplo claro da distinção que a Ideli trouxe para nós, né? A diferença ali entre doutrinador e esclarecedor. Porque como dirigente doutrinador, ele tinha médiums na equipe com os quais ele trabalhava. É muito estranho se ver aqui. Com os quais ele trabalhava e com os quais ele era muito rígido e inflexível. E ele sentia um prazer, além disso, né, ele sentia um prazer muito grande em doutrinar os espíritos inferiores e sofredores. Só que trazendo muito bem o que a Ideli falou no encontro passado, ele fazia isso com conselhos ali decorados, né, com exortações, com o interesse puramente ali na oratória, em realmente se sentir superior moral e espiritualmente. Então, toda essa doutrinação fazia com que ele se sentisse superior a esses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí ele caiu naquele paradoxo, né, que é tão clássico e tão comum: teoria e prática, essência e aparência, né? Então, na prática, ele era rígido e inflexível com todos que estavam envolvidos nas suas atividades profissionais e espirituais. E na teoria,
né? Ele ia lá e ensinava o amor, a paciência, a doçura. E aí, depois que ele desencarna, começa o longo processo de obsessão, justamente pelos espíritos que participaram muitas vezes dessas sessões mediúnicas, né? Espíritos que já estavam ali esperando o Monteiro, né? Tô com o Belarmino na cabeça. O Monteiro desencarnar para cobrar dele ali a verdade, né? Cobrar ali, fazer uma prestação de contas, e eles faziam isso, repetindo todas as lições, os conselhos, toda aquela argumentação que ele usava nas sessões mediúnicas. Então, a cobrança começou a chegar, e como ele mesmo diz no livro, ele teve que suportar por muito tempo tudo isso. Só que mesmo depois, né, dele ser resgatado pelos espíritos amigos, dele entrar em tratamento, ele ainda se sentia infeliz, revoltado e insatisfeito. Então ele pede uma audiência com a ministra veneranda, que o acolheu, né, escutou muito bem, com muita paciência e muito amor, e ela foi bem categórica, dizendo que a causa do desastre, a causa da derrota, era muito simples, tanto de entender quanto de explicar, que é o que a gente falou anteriormente. Ele deu mais valor à prática do espiritismo com os homens, né, com o fenômeno, puramente ali o fenômeno, do que a prática do espiritismo com Jesus, a essência, né, que a gente consegue extrair dos fenômenos mediúnicos e da mediunidade. Então, tem bastante coisa para comentarmos. É isso, de uma maneira bem objetiva, para não entrar em comentários, né? Obrigada, Rita, pessoal. Obrigada, Fernanda. Primeiro comentário vai ser com a Sandra. Quer começar, Sandra? Sim. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. A Fernanda se confundiu com o Belarmino. O Belarmino foi no outro capítulo, né? Que ele exigia tantas provas do pessoal que trabalhava com ele, dos médiums, que ele queria provas científicas de tudo aquilo que estava sendo demonstrado, né? E ele acabou ficando cético, né? Ele acabou meio que perdendo a fé dele. Então ele se perdeu aí, né? Agora, o Monteiro já vem numa outra pegada, né? Ele era outro doutrinador que, nas palavras dele mesmo, andou às tontas na semeadura terrestre. Ou seja, também falhou, né? Nós já conhecemos o enredo. Ele veio bem capacitado do nosso lar, recebeu todas as orientações, como todos os outros, veio cheio de, assim, sonhos, né, que ia conseguir realizar tudo, como que fala, com a empolgação, né, de vir e conseguir realizar aquilo que foi combinado do outro lado lá, no nosso lar. Porém, o problema dele foi a empolgação nos fenômenos mediúnicos, como a Fernanda falou, com as particularidades dos fenômenos, com a ideia da falsa superioridade moral, por ele achar que, por estar esclarecendo os espíritos desencarnados, ele era certo, ou seja, ele tinha a razão, ele era o dono da verdade, só porque ele estava como esclarecedor. Que ele dominava verbalmente o espírito que estava ali na reunião mediúnica, sendo que no conhecimento espírita nós sabemos que o que domina mesmo são as palavras, não são as palavras rudes, né? O que domina é a palavra que sai do coração, o que domina é a energia que exalamos de prática no bem e não de teoria no bem. Então esse foi o problema dele. Ele começava dizendo que a quantidade de fenômenos mediúnicos, as particularidades da mediunidade, acaba reservando surpresas a qualquer doutrinador que tenha mais raciocínio na cabeça do que sentimentos no coração. Ou seja, você não vai conversar com aquele espírito que está ali precisando de ajuda, né? No caso dele, ele não ia com o coração, ele ia com a razão, ele queria sempre ter razão perante as situações, né?
Bom, então ele diz que tamanho era o fascínio que essa troca com o invisível, com o mundo dos desencarnados, influenciava sobre ele, que ele se distraiu completamente e esqueceu da essência moral da doutrina. E a gente vai ver alguns exemplos disso aqui. O que é se distrair com a essência moral? É se apegar ao simples aspecto prático da mediunidade, esquecendo da caridade, do amor ao próximo, esquecendo que aquele irmão que está ali na reunião mediúnica foi trazido para ser ajudado e não hostilizado. Eles tinham reuniões 4 vezes por semana, era bastante reunião, né? E ele não faltava nenhuma. Por que será que ele não faltava? O que, na prática mediúnica, como doutrinador, encantava ele? Empolgava ele tanto a ponto dele não faltar? Claro que a gente tem que ir, né, no serviço, quando a gente se predispõe a ir numa casa espírita, a ajudar, a ser alguma coisa dentro da casa, principalmente um doutrinador, qualquer coisa que a gente exerça na casa, a gente tem que ir, a gente não pode ficar faltando. É claro que não é esse o caso, tá, gente? Mas no caso dele, ele gostava de ir, ele não faltava, porque ele queria exercer os espíritos que ali eram apresentados para serem ajudados, né? Então, a assiduidade e o aspecto importantíssimo no trabalho, isso eu quero deixar bem claro, tá bom? Só que o que conquistava ele para ele, propósito em fazer o bem. Vamos ver aqui que o que encantava ele disse que experimentava certa volúpia na doutrinação dos desencarnados de condições inferiores. Por quê? Porque ele tinha longas palestras na ponta da língua para discorrer para esses espíritos, e ele queria colocar isso em prática. Dava aquela falsa impressão de superioridade moral, falsa posição de poder, que era o que ele gostava de sentir. Vejam que esse é o destaque. Então, por exemplo, para os sofredores, fazia questão de mostrar para eles que eles estavam sofrendo por culpa própria. E talvez, então, até pedante, né? O texto não deixa muito claro, mas, assim, pela história dele, eu acho que ele não deveria conversar com esses nossos irmãos de maneira muito humilde. Nos casos de obsessão, por esse tipo de caso. Por quê? Ele queria enfrentar os obsessores cruéis, inclusive obsessores inteligentes, diz ele, para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Então, nós observamos que Monteiro tinha, ele sentia que ele já tinha vencido. Só que esse vencido, entre aspas, né? Ele não foi vencido. Ele estava satisfazendo a vaidade dele. Às vezes o outro até parava de falar porque se cansava de escutar as coisas que ele punha ali, né, para o espírito. O espírito não está ali para ser criticado, ele precisa de ajuda. Então acaba até se cansando de debater, e Monteiro achava que tinha vencido o debate, né? Para os enganadores, ele fazia questão de enfatizar para eles deixarem dessa mentira criminosa. Quando na reunião mediúnica se apresentava algum sacerdote falido, que tenha, enfim, falido da mesma forma que doutrinadores falham, né? Seja qual for a posição religiosa ou posição de liderança, e isso não diz respeito às nossas práticas no bem, porque você está na posição de ajudar e não de bisbilhotar a história do espírito que ali está precisando de auxílio. Mas no caso de Monteiro, ele sentia prazer em doutrinar espíritos que foram sacerdotes e diz que fazia questão, inclusive, de decorar trechos da Bíblia, das Escrituras, não para meditar sobre eles, mas para aprender tudo o que o Evangelho de Jesus tem a nos oferecer para a transformação íntima. Ele queria, como fala, ele decorava esses trechos, né, para usar nas suas argumentações com os sacerdotes, para mostrar que ele sabia, né, da palavra
da Bíblia, dos sermões, e para isso vencer na palavra mesmo, ali usando as palavras do texto contra os sacerdotes. Só que assim, né, eu encontrei um trechinho que fala assim, que o conselho convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, você pode até aconselhar alguém, mas se o seu exemplo não condiz com aquilo que você fala, não adianta, que você não vai conseguir fazer diferença nenhuma, né? E os espíritos que ali estão na casa, eles sentem a nossa energia, né, gente? Eles sabem quando nós estamos falando a verdade, quando nós estamos mentindo. Não, a gente engana só a nós mesmos, a eles não. Então, não importa o que nós falamos, importa o que nós fazemos. Nossas atitudes têm mais peso, ou seja, cada um segundo as suas obras, não cada um segundo as suas argumentações. E aí diz ele que o apego às manifestações exteriores, tudo de diferente que ele encontrava na reunião mediúnica, nessas 4 vezes por semana, desorientou ele por completo, né? Na reunião mediúnica, ele sabia muito bem como convencer o outro. Só que, diz ele, às vezes, depois de uma longa doutrinação sobre paciência para os espíritos desencarnados, ele abria a janela da casa espírita para reclamar com as crianças que estavam brincando na rua. Então, ele já demonstrava, né? Ele falava uma coisa e fazia outra. Na reunião mediúnica também ele sugeria para os espíritos inferiores perturbados a conservarem a serenidade, e daqui a pouco ele estava repreendendo senhoras na reunião que não conseguiam fazer uma criança doente parar de chorar. No estabelecimento comercial, ou seja, no profissional, né, no que diz respeito à vida na carne, ele tinha atitudes inflexíveis. Não tinha paciência com ninguém, não tinha paciência com as pessoas que pediam prazo, que pediam desculpas, e os advogados falavam que ele era implacável. Descrição dele mesmo. Passava os dias no escritório pensando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. Ou seja, ele já era um obsessor encarnado, né, gente? Porque ele ficava trancado pensando em como punir as pessoas que estavam devendo para ele. Ele já fazia um papel de obsessor mesmo encarnado. E à noite ele ensina o amor, o perdão, a paciência, a doçura, o amor ao próximo, ou seja, 2 atitudes totalmente incoerentes, né? Exaltando o sofrimento e a luta como estrada bendita de preparação para nosso aprimoramento. Então é assim, a gente não pode ser 2 pessoas, né? A gente não tem como levar uma vida dupla, mesmo no espiritismo, né? Então, não faz sentido você usar uma máscara, porque você vai estar enganando só a você mesmo, né? Não vai estar enganando a mais ninguém. E outra, uma hora a máscara vai cair e as outras pessoas também vão perceber que você fala uma coisa e faz outra. Então, ou você é uma pessoa boa, né? Que aqui ninguém é santo, não está nesse grau ainda, acho que não, né? Não tem nenhum santo aí. Mas estamos tentando aplicar aquilo que estamos aprendendo no nosso dia a dia para melhorarmos cada vez mais. O nosso conhecimento precisa refletir em nossas atitudes e em nossas ações, mesmo que de vez em quando a gente dá uma escorregadela, porque a gente não é perfeito, né? De desvio em desvio, a Ângela encontrou ele absolutamente distraído da realidade, ou seja, desencarnou. E qual demente necessitado de hospício foi para outra vida, né? De tão perturbado que ele estava, ele acabou achando que ele estava indo para um hospício, coitado. E é claro que do outro lado, as entidades perigosas e revoltadas que ele falava, né, aguardavam por ele. Maldade divina que mandou ele para aquele lugar? Não, né, gente? Foi, como que fala? Sintonia pura, né? Foi a sintonia dele que, infelizmente, levou ele para aquele lugar. O plantio é opcional, mas a colheita é certa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente planta, para a gente não ir parar num lugar muito feio, né? Então, esses que ele descreveu como entidades perigosas e revoltadas são os amigos que ele fez enquanto ele estava doutrinando como encarnado.
E depois de desencarnado, o raciocínio dele pedia socorro para o divino. Porém, os sentimentos ainda se agarravam a objetivos inferiores. Ou seja, a cabeça queria uma coisa, queria ir para o alto, e o coração dele ainda estava, né, ligado às coisas da terra. Veja a importância desse período, né, que a gente passa, né, pelo expurgo, né, pelo umbral, não sei o que reserva cada um de nós. Mas, assim, é interessante a gente tirar uma reflexão disso, que esse período que ele ficou lá, foi importante para expurgo de sofrimento, reflexão, para ver se ele se despertava, né, das coisas inferiores que ele estava se ligando. E ele diz que nessa situação triste, os espíritos malévolos que rodeavam ele ainda provocavam, que foi o que a Fernanda falou, repetiam longas frases nas sessões que ele mesmo falava aos outros, e com atitudes irônicas, eles recomendavam paciência para ele, serenidade, perdão pelas faltas alheias, eles eram bem irônicos com ele, né? E ainda perguntavam: se você está desencarnado, por que você não se desapega da Terra? Como é importante vigiarmos, né, o que a gente fala, porque ele acabou sendo, como que fala? Eles acabaram usando as palavras dele, né, do Monteiro, para atacar ele depois que ele foi embora. Então, como é importante qualquer tipo de trabalho dentro de uma casa mediúnica, né? Como é importante a gente se vigiar, até nessas aulas que a gente tem entre amigos, bate-papo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, porque a gente pode estar influenciando sem querer outras pessoas. E no caso do Monteiro, as palavras dele, depois de desencarnado, foram usadas contra ele mesmo. Bom, depois de um tempo, quando os sentimentos e o apego à esfera física diminuíram, a misericórdia e a intercessão de alguns amigos fez com que ele fosse recolhido. Ok, só que ele ainda estava revoltado, ele não estava gostando daquela história, não. Porque ele tinha feito acontecer as reuniões, que eram um intercâmbio do mundo visível com o invisível, ele tinha dedicado o tempo dele ao esclarecimento dos desencarnados. E por que que ele estava nessa situação? Por que que ele estava desse jeito? Por que que ele não foi socorrido logo? Né? Ele achou que ele tinha que ter sido socorrido logo. E percebendo essa irritação de Monteiro, os amigos da espiritualidade, generosos, com toda a paciência do mundo, foram lá e colocaram ele num tratamento espiritual igual ao que nós temos aqui nas casas espíritas. Mas ele não ficou satisfeito. Ele queria ainda, né, com a atitude arrogante dele, ele queria uma audiência com a ministra veneranda, porque foi ela que intercedeu pela atuação dele na carne antes dele encarnar. Ele queria explicações que pudessem atender ao capricho individual dele. Claro que a ministra não marcou com ele nenhuma audiência, pois a solicitação era absurda e insensata. Mas, no momento de descanso da ministra, por ser espírito elevadíssimo e ser gentil em demasia, foi ao encontro de Monteiro. Esse, por sua vez, por longas 2 horas, crivou os ouvidos da coitada da ministra com lamúrias, com choros intermináveis, né? Ele queria escutar da ministra que realmente tinha acontecido algo errado, pois ele tinha se dedicado tanto aos outros que não era para justo com ele ter ido parar no lugar ruim onde ele foi parar. Era isso que ele queria uma justificativa deles, né? Mas só que depois de ouvir em silêncio todas as queixas, com uma paciência enorme, né? Que era só ela tem, coitada. Ela simplesmente disse: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complicada e nem difícil de explicar. Você se entregou demasiadamente ao espírito prático junto aos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. A partir destas palavras, foi que a mudança interna dele realmente começou a ocorrer. E não foi somente pelas palavras certeiras no momento exato, mas foi pela carga energética, o poder moral,
o amor e a humildade de quem falou. A ministra veneranda é um espírito de alto grau de evolução, por tudo que ela já executou. Então, ouvir essas palavras dela foi o que realmente causou o efeito nele. Ou seja, ela com todo o amor, com toda a paciência, com a energia maravilhosa que ela tem, ela, em poucas palavras, fez com que ele entendesse que ele realmente tinha errado. Quer dizer, se ele na reencarnação dele, se ele tivesse usado dessa humildade, desse amor para socorrer os amigos, né, desencarnados que foram ali apresentados a ele, talvez ele teria tido mais sucesso com muitos outros, né? E se ele tivesse também usado de gentileza no dia a dia dele, com as pessoas encarnadas, talvez ele não tivesse passado, talvez não, com certeza ele não teria passado por tudo que ele passou, né? Ele não se vigiou, ele acabou pendendo para um lado e esquecendo o outro lado, né, que é o moral. Então, não adianta a gente falar por falar, não adianta a gente achar que conhecendo o espiritismo, ou seja, qualquer outra religião que se baseie no bem, não adianta fazer as coisas mais ou menos. Ou a gente tenta, a gente se dedica, né? Faz de coração, praticando o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, sempre nos empenhando para aprendermos um pouco a cada dia, não desanimar quando tropeçamos, pelo contrário, temos que nos levantar, achar força, né, em Deus e recomeçar todas as vezes que a gente falha, né? Porque, segundo Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações no mal. Então, é isso, gente. Os comentários que eu tirei do Monteiro foi esse, e eu passo a palavra à Rita. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra. E aí, alguém tem alguma questão para colocar? Ninguém? Vamos passar para o Ideli e depois a gente conclui? Vamos? Ideli, por favor. Será que ninguém tem nenhuma questão dessa parte aí? Desculpa que meu nome é Ângela, não sei se eu me apresentei a todos, né, porque eu estava com a câmera desligada. Eu estou entrando hoje, gratidão, eu sou deficiente visual há 20 anos. E assim, eu estava refletindo sobre a leitura do resumo e também os comentários da nossa querida Sandra. Eu fiquei aqui meditando um pouquinho, né, acerca do que levou ele a agir dessa maneira. Então, nessa encarnação que ele se comportou assim, né? Se realmente se houve uma reunião, uma programação até por essa pessoa maravilhosa, né? Na pessoa de veneranda, que fez toda uma programação para ele fazer exatamente o contrário, né? Então, o que o levou, né, a agir contrariamente com tanto conhecimento, né? Então, eu fiquei refletindo aqui, meu Deus, mas, assim, logicamente, à luz da doutrina espírita, a gente nunca pode julgar, né? E muito menos condenar. Então, a gente tem sempre que analisar, sob o ponto de vista das reencarnações, o que levou ele a agir como agiu, né? As próprias tendências, né? E o esquecimento, né? Entre aspas, do que ele programou, né? Antes de reencarnar, por conta das más tendências ou dele próprio ter começado a se sintonizar com energias ou espíritos que começaram a incentivá-lo a agir cada vez mais dessa maneira, né? Ou seja, teoricamente, né, impecável, mas na prática literalmente abominável. Então eu fiquei pensando aqui, porque tudo tem uma explicação, né? E a gente sempre tem que procurar, só para complementar, analisar sem nenhum julgamento, né? Mas com clareza, com consciência daquilo que a gente não deve repetir ou na nossa vida, e tendo ele como exemplo, né?
que, como todos nós, temos a oportunidade de se refazer, de recomeçar, até chegar na evolução que Deus quer, né? Obrigada. Obrigada, Então, Ângela. Ângela, você vai falar, Rita? Pode falar, Sandra. Então, Ângela, como você falou, né? Nós não estamos aqui para julgar. Desde o começo desse livro, ele traz vários médiums, né, que faliram em algum ponto, que acabaram escorregando, mas nós não estamos aqui para julgar nenhum deles. Nós estamos estudando cada caso a caso, né? Mesmo porque esse livro nos serve de alerta. É mais uma alerta do que outra coisa. E no caso do Monteiro, o que predominou nele foi essa severidade dele, né? Como você mesmo falou, que ele teve sua programação todinha feita do outro lado, com os amigos da espiritualidade, assim como todos nós, eu acredito que temos, né? A nossa programação direitinho, mas em algum momento nós também falhamos, né? Em vez de ir para a direita, que era o certo, a gente foi para a esquerda. E no caso do Monteiro, eu acho que, no meu entendimento, foi a severidade dele que predominou, né? Ele teve ajuda das pessoas aqui também, inclusive da mãe dele, eles falam no capítulo, mas como ele era uma pessoa muito brava, muito dominadora, isso predominou muito nele, e por isso que ele acabou se perdendo na missão. Eu, Sandra, entendi isso. Se alguém entendeu outra coisa, por favor, esclareça a Ângela. Mas ele pode falar um pouquinho, né, dele? Já entra no... Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui junto com esse grupo, né? Estudar é sempre bom. Parabéns, viu, Ângela, pela sua reflexão aí, por ser o primeiro dia, sua participação muito nos alegra, viu? Fez a prece inicial, já lançou aí uma bela reflexão, e a minha parte, segundo comentário, vai falar justamente sobre isso. Porque, veja bem, eu sempre digo, o importante em qualquer livro é o aprendizado que ele traz para nós. O exemplo do Monteiro, da falência dele, de todos os outros velhos, ele serve para nos alertar, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Nós podemos até cair em outros erros, né? Então, eu acho assim, a ideia principal desse capítulo 12, que vai falar da falência do Monteiro nessa reencarnação, eu acho que o item principal aí é a distração. Olha, muitas obras falam muito sobre nós andarmos distraídos. Joana de Ângeles, inclusive, diz que nós vamos ser pegos toda essa transformação do mundo em regeneração, os distraídos vão passar por baixo de um rolo compressor, porque não estão prestando atenção em nada, estão completamente distraídos. O que é essa distração? Essa coisa de você achar que está aqui só para ganhar bens materiais, ter acesso às coisas materiais, né? Aquela ambição desenfreada, eu quero um carro novo, depois eu quero mais outro carro, eu quero uma casa própria, agora eu quero uma casa de praia, e nisso, não que esteja errado, mas veja bem, eu não posso me distrair a tal ponto que eu perca a minha finalidade da encarnação. Eu não estou aqui para cuidar só da matéria e do corpo, eu vim aqui para evoluir espiritualmente. E quero uma época melhor para a gente ficar distraído do que essa proximidade para o Natal. Nós estamos aí há um mês do Natal, né? Hoje é 22.
Meu Deus, aí todo mundo pensando, né? Nossa, passaram as eleições, que também foi uma distração terrível, agora a Copa, e agora vem o Natal, o que eu vou fazer de comida, qual a roupa que eu vou vestir, eu vou comprar presente para quem, quanto que eu vou investir, e vou ter que aturar aquele pessoal chato de final de ano, e as comemorações das firmas, os empregos. Peraí, o que é o Natal? Alguém pensou em Jesus Cristo, que nós estamos comemorando o aniversário desse ser que veio à Terra para nos ajudar, para nos orientar. O máximo que a pessoa pensa é lá no dia 25, vamos fazer uma oração para o aniversariante. Né? E lá no dia 31, agradecer pelo ano que passou e já mentalizar os sonhos para 2023. E nesse sonho sempre inclui muito dinheiro, muita promoção, muitos bens materiais. Ninguém se questiona ao final do ano o que foi que eu consegui fazer de melhor esse ano? Será que eu consegui perdoar mais? Será que eu consegui ser mais solidário? Será que eu consegui fazer mais caridade? Será que eu tive mais empatia? Será que eu fui mais compreensivo no meu lar com os que estão mais próximos de mim? Maior ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu, será que eu me amei? Será que eu cuidei da minha saúde, do meu bem-estar? Será que eu li bastante? Será que eu contemplei muito o pôr do sol, muito o nascer do sol? Será que eu fui à praia para ouvir o barulho do mar? Ou pus aquele som bem alto para todo mundo ouvir, aquela música que nem todos gostam? Será que a gente se questiona ao final de cada dia o que foi que eu consegui fazer hoje de melhor? Será que hoje eu consegui ser melhor que ontem? É muito difícil a gente fazer essas coisas. E para o Monteiro também foi. Foi aí que ele se perdeu. Pela vaidade de querer ser mais que os outros. Mas vejam bem, gente, o Monteiro também viveu numa época que não tinha toda essa literatura espírita que nós temos hoje para nos ajudar. Então, né, foram os primeiros passos que foram dados dentro da doutrina espírita. Ela é uma doutrina jovem ainda. Então, há 70 anos atrás, teria aí uns 80 anos de doutrina espírita. Então, não tinha todo esse apoio que nós temos hoje em dia, né? As pessoas também pensam sempre em viver a vida. Nossa, eu tenho que viver, mas é a vida material. Ninguém entende isso, que no nosso dia a dia não é só o dia de sessão. Como ele fala até aí no capítulo, todo dia, todo momento é uma sessão espírita. Você tem que estar vigiando e orando, percebendo as coisas à sua volta, não andar distraído. As aquisições da vida material são importantes, mas e as aquisições espirituais e morais? Eu gosto muito desse livrinho, Minutos de Sabedoria. Ele está aí aparecendo ao contrário, né? Eu já falei que meu neto me ensinou, mas agora eu não vou 70. Esse livrinho é muito bom, não sei se aqui eu já falei sobre ele. Pastorino fala assim: mantenha aceso o seu ideal de felicidade. Trabalhe visando ao bem próprio e ao bem da humanidade. Mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas que os vermes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, constituídas dos benefícios que presta a seus irmãos, porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória, auxiliada por você. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Olha que lição maravilhosa para a gente refletir, hein?
Se a gente lê uma liçãozinha dessa por dia, no horário que lhe aprouver, eu gosto de ler à noite, quando eu vou dormir. Mas você pode ler de manhã, durante o dia, uma liçãozinha pequena dessa, mas te dá uma reflexão tão profunda. E para você estar sempre ligadinho na sua evolução espiritual, para a gente não ficar distraído. Porque nós também vamos chegar do outro lado e sermos cobrados de tudo que nós programamos para essa encarnação. Dificilmente a gente dá conta de tudo, né? Olha aqui o que ele comenta no livro, né? Que ele trabalhava o espiritismo a seu modo, Monteiro. Ele achava que era daquele jeito. E quanto à essência da doutrina espírita, ele não conseguia aplicar. Que é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Não é só blá, 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 não adianta falar, nós temos que aplicar no nosso dia a dia. E como será que se dá isso, hein? A veneranda fala para ele, né? Que aí a Fernanda já falou, a Sandra comentou, que ele trabalhou muito mais para satisfazer ao homem, nosso irmão, mas ele não estava junto com Jesus. O que é estar junto com o nosso mestre? Aí eu fui procurar lá no livro Palavras de Vida Eterna. Também gosto muito de Emmanuel, através do grande Chico Xavier, nosso Chico, né? Quanta contribuição, quanto exemplo o Chico nos deixou de humildade, de sabedoria, de empatia, de alegria pela vida, apesar de todos os problemas, né? Então, lá na lição 157, vai dizer assim, na construção do mestre, olha bem, Paulo aos Coríntios, ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Olha o que nós somos chamados a refletir. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete frente à boa nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, um serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Foi aí que o Monteiro caiu, né? Ele ficou só na palavra, fez mau uso da palavra. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Ai, que responsabilidade! Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos. Atenção nessa pergunta. Como faria Jesus o que estamos fazendo? Porque, sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Gente, olha que coisa maravilhosa, cada ação que você for cometer, questionar-se sobre isso. O que Jesus faria nesse momento? Isso sim é ser cristão.
é deixar-se guiar pelos ensinamentos de Cristo. Afinal, não foi à toa que ele veio aqui ao nosso mundo, para nos ensinar o caminho certo, nos mostrar essa luz maravilhosa. Nós não conseguimos ainda fazer tudo, mas nós temos esse ensinamento e temos obras maravilhosas nesses anos todos, até depois da escrita desse livro, ensinando para nós. Quantas obras através de Chico Xavier, do próprio André Luiz, de Emmanuel, Joana de Ângeles, através de Divaldo. Quanto ensinamento maravilhoso! Nós temos obras aí para estudar, para entender, para conseguir conduzir a nossa vida de maneira melhor. Né? Todos esses ensinamentos estão aí. O que nos falta para a conduta melhor? Capacitação. Essa capacitação, ela passa pelo estudar mais, ler mais, participar de grupos como esse que nós estamos participando, acompanhar a evolução, né? Aquele, sabe, atualizar-se. Acompanhar a evolução. Muita gente fala assim, eu lendo as obras de Kardec e do Chico, que já é bastante, lógico, né? Eu não preciso ler outra coisa. Mas eu acho que a gente precisa ler até para selecionar, saber o que serve e o que não serve. Né? A gente pode escolher o que é bom, o que é ruim. Agora, se eu não leio, se eu não participo, eu vou ser guiado pelas ideias dos outros. Então, eu tenho que aproveitar a minha inteligência e ler bastante, né? Fazer uma reciclagem constante. Constante, gente, é curso, é leitura, é internet, participar de tudo, né? Vejam bem, esse termo doutrinação, que o Monteiro usa aí, doutrinador, eu comentei bastante a semana passada, a quinzena passada, que não se usa mais, mas ele foi criado por Allan Kardec. Na época, sabe por quê? Kardec percebia nos trabalhos mediúnicos que muitos espíritos que se comunicavam, eles não sabiam ainda da sua condição de desencarnado. Então, ele precisava explicar para esse espírito o que havia acontecido com ele, que tinha morrido o corpo, mas ele não. Então, era explicar sobre a doutrina espírita. E muitas vezes, nós ainda precisamos, nas reuniões, usar desse recurso, sim. Muitos estão ali e não sabem o que houve. Aqui, Monteiro fala sobre os padres, e se comunicam muitos espíritos que foram padres, e eles não entendem, porque eles ensinaram para todo mundo que tinha um céu, que tinha um inferno, e aí? Como é que chega do lado de lá e você vai explicar para uma criatura dessas que morreu só o corpo, que ele está ali vivendo uma vida espiritual? Precisa ter muito tato, precisa ter muito amor, precisa ter muita compreensão. Ao mesmo tempo, vem espíritos, às vezes, cobrando da gente coisas que nós ensinamos para eles e que não é mais verdade. Por que é isso? Ele vê uma outra encarnação nossa. Ele está ali com uma visão espiritual. Então, eu já tive caso de espírito falar para mim, você me ensinou a rezar só com os lábios, a fazer terços, a rezar muito, e agora você está falando de outro jeito? Olha, é complicado, né? Então, ele percebeu uma outra encarnação sua. Aí você tem que ter a humildade de falar que você também não sabia que era assim. Que a gente está sempre aprendendo. E é isso que nós precisamos ter em mente. Nós nunca sabemos tudo. Por mais obras que eu leia, por mais cursos que eu faça, eu tenho sempre alguma coisa para aprender e alguma coisa para ensinar. Não é isso? Não é a sabedoria da vida? É essa?
A gente tem sempre alguma coisa para ensinar e muita coisa por aprender. Ninguém está completo ainda, porque se estivéssemos, nem estaríamos aqui no planeta Terra, não é mesmo? Então, gente, na época desse livro eu já falei, né? Não havia tanta literatura para se estudar. Hoje em dia a gente tem. Então, eu vou falar de um outro livro, é uma sugestão para quem quiser aprender mais sobre esse assunto do Monteiro e do Bellarmino no outro capítulo, que eles se diziam doutrinadores de espíritos. Hoje em dia, para não falar que vai ficar falando de doutrina, de doutrinar, falam-se atendentes. Esse autor aqui, olha esse livro, Conversando com os Espíritos. Olha que bonitinha a capa dele, né? O autor é um toque de humanismo, ele põe aqui. O autor é Jader, estão vendo aí, dos Reis Sampaio, né? Jader dos Reis Sampaio. Quem tiver oportunidade, tiver curiosidade, poderá ler também. Esse escritor, ele é um psicólogo de Belo Horizonte, mas ele vê o trabalho do pai dele com os espíritos desde menino. Então, ele participou de muita reunião mediúnica, sempre prestando atenção, mas é assim uma pessoa que foi evoluindo. Ele leu muito Kardec sobre a mediunidade, ele foi estudando, participou de mocidades, né? Então, ele sempre foi espírita, ele se interessou, tudo, e aí ele resolve fazer psicologia. Aí ele começou a ver que muitos casos de atendimento no centro espírita, você precisa usar as técnicas e a sabedoria que você adquiriu no curso de psicologia. Então, ele cita muito Carl Rogers, que é um psicólogo, um escritor, que ele se baseia muito dele, né? Ele fala muito de Jung também, que Jung falou muito sobre a psicologia. Dizem até que ele era reencarnacionista, mas na época não podia muito misturar a ciência, até hoje, né? Se eles falarem muito em religião, aí eles já ficam mal vistos do campo da ciência. Mas são autores que vale a pena a gente dar uma passada, dar uma olhada, porque você aprende muita coisa. Aí, como atender os espíritos. Aqui, logo no começo também, o Jader cita muito Dr. Hernani Guimarães, foi um grande estudioso espírita também, viu, gente? Um pesquisador. Vale a pena também. Ele fala aqui no livro dele, Diálogo com as Sombras. O Jader, doutor Jader do Reis Sampaio, ele tem muita palestra no YouTube também. Se alguém quiser dar uma olhada, ele fala sobre esse assunto. Eles têm um grupo lá em Minas Gerais, então tem um atendimento. Então ele fala assim, que uma das senhoras falou, ai, doutor Jader, eu queria um livro assim, que não me cansasse, que me deixasse tranquilo. Ele falou, acho que não existe, porque o livro, ele sempre traz coisas para você meditar, para você refletir, e cada um tem um entendimento, né? Então, os livros são feitos para isso, para despertar a nossa curiosidade. Aqui ele vai falar a diferença entre doutrinação e atendimento, em obsessão e demonismo, que antes de Kardec, como que era entendido? Até depois também, entre os padres, o que se fazia? Exorcismo. Achava que aquele espírito estava atrapalhando e que você tinha que mandar para bem longe, fazer aqueles rituais. E aí, no espiritismo, vem o quê? Que a obsessão se dá através de uma sintonia. Ambos têm culpa, né? Tanto o desencarnado como o encarnado, nesse tipo de obsessão, porque existem outras obsessões também, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, mas em todas as situações existe uma sintonia, uma afinidade de pensamentos. Então, você tem que trabalhar ambos, né? As duas partes, com amor, com esclarecimento, com acolhimento. E aqui também
ele vai mostrar como começou a atender espíritos, vai falar das reuniões. Nós estamos estudando esse livro aqui no Kardec durante as quartas-feiras, do estudo que eu falei dos livros de André Luiz, né? Então, aqui ele vai falar como tratar as pessoas desencarnadas, né? Que estão como nós. Quem são os obsessores? Pessoas como nós, que estão presas a uma situação de vingança, de querer, de falta de perdão. Outro assunto interessante de se abordar com os encarnados e desencarnados é essa questão da fixação mental, de você estar preso a situações do passado, coisas que aconteceram há muito tempo, ou coisas que aconteceram ontem, e você fica chafurdando naquela lama ali, naquele lodo, e não sai, não evolui. Então, é tudo isso que nós precisamos aprender. Santo Agostinho dá um belo ensinamento, né? Cada final de dia, observar o que nós fizemos, o que nós podemos fazer de melhor, quantas coisas nós temos ainda para melhorar. Bom, gente, acho que eu vou acabando por aqui para a gente comentar aí nas perguntas dos comentários, tá legal? Vamos lá, obrigada pela atenção. Obrigada, Deli. E aí, algum comentário, alguma pergunta? Alessandro, quer falar? Não? Não. Fala, Ana, pode falar. Boa noite a todos, para quem eu não vi ainda. Foi uma delícia hoje, né? As explicações, as leituras, foi tudo muito bom. Tem uma passagem minha, da minha vida, que eu sempre cito, acho que alguém lá do CJ deve ter ouvido já. Há uns 14 anos, mais ou menos, atrás, a minha filha e as amigas do colégio iam viajar, fazer uma viagem de final de semana com o colégio. E tinha uma delas que era evangélica, e a gente ali, né, aquelas mães e pais, tudo babões, né, falando tchau para as meninas. O pai de uma delas, na hora que o ônibus estava saindo, ele saiu correndo atrás do ônibus e gritando na janela delas: não façam nada que Jesus não faria. Né? E a gente riu muito com tudo isso. Mas de lá para cá, ele é um grande amigo hoje, né? São aqueles pais que viraram amigos, pais dos filhos que nós viramos amigos, e a gente sempre brinca com ele, e eu falo o quanto isso eu trouxe para a minha vida. E como ele estava falando, né, da questão do Natal, da questão do que a gente faz no dia a dia, eu não faço nada que Jesus não faria, porque, né, não sou ninguém para isso. Mas eu penso em todas as situações, principalmente aliás, não só nas mais difíceis, em todas, eu paro e penso, o que Jesus faria? Qual seria o comportamento de Jesus? Qual seria a fala de Jesus? Eu sempre colocar isso. No que for, quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre trago isso. O que Jesus faria? E aí eu tento me apegar a isso. Eu acho que é bem isso mesmo que foi falado, né? A gente tem que tentar se ater ao que o evangelho vivo, né? Não o evangelho escrito. Ontem lá no CJ, a Dona Fioca deu até um exemplo, né? Que tinha o cara que dava o palestrante e o porteirinho lá do centro. E aí o cara falava, e o porteirinho ficava lá na porta do centro, né? E aí os dois, com o tempo, desencarnaram. Quando o palestrante desencarnou, encontrou com o porteirinho depois de anos e falou: nossa, mas por que você está aqui? Né? Aí o porteiro falou: enquanto você falava, eu fazia. Né? Ele já estava num ponto mais elevado ali do palestrante. E a gente tomar cuidado mesmo, né? Não adianta a gente ficar decorando o livro, lendo. Eu tinha uma preocupação disso, né? Porque eu acho tão bonito quem fala o texto tal do livro tal, na página tal, a pergunta tal. Eu acho tão bonito isso. Mas eu percebi depois de um tempo que é muito mais importante eu conseguir entender um pedaço do texto do que ficar decorando tudo. Eu tinha essa preocupação antigamente, de tentar ler, e lia muito, e às vezes só lia. E tanto que esse livro, como eu disse, eu já li há milhões de anos, e hoje é que eu estou entendendo ele, na realidade. Né? Porque aquela ânsia da gente ler e tentar descobrir tudo, né? De querer saber de tudo, às vezes você não entende o que
escrito mesmo ali dentro. Você não pega o conteúdo mesmo da coisa. Que a Ideli falou, né? A gente fica preocupado com as festas e não se preocupa com o aniversariante, né? Com Jesus. E a mesma coisa a gente faz com os livros, a gente fica preocupado em querer saber o último capítulo e perde as palavras no raciocínio que a gente está lendo aí, quer terminar logo, né? E é isso que eu falo, eu sentia muita falta disso, de um grupo que a gente pudesse se reunir e conversar e fazer o que nós estamos fazendo aqui, destroçar, né? Entender cada página, cada palavra. Eu sentia falta também disso, Ana, de ter um grupo para a gente discutir cada obra, né? Eu já li muitos livros, mas discutir sobre o livro com um grupo maior de pessoas, porque a gente lê e entende de uma forma. E aí, outro trazendo outra ideia, você fala, nossa, eu não vi isso. E a gente vai aprendendo, né? Um aprendendo com o outro. Né? Alguém mais tem alguma... Só mais uma coisinha, só. Eu sempre, pensando na leitura, eu comecei a ler o livro, já fui lendo. E aí, acho que lá pelo 3º ou 4º capítulo, eu falei, não. Quando a gente teve a primeira aula, então, assim, eu não leio os capítulos depois, né? Quando a gente está no capítulo 12, é o capítulo 12. Aí, agora, eu volto de novo. Ou eu começo do começo, ou eu pego as 3 últimas lições e releio para complementar com esse estudo de hoje. Eu acho mais interessante do que tentar realmente devorar o livro todo já para tentar saber já de tudo. Eu estou com essa calma, e isso está me ajudando bastante. E aí, alguém mais tem alguma questão para colocar? Alguma pergunta? O Monteiro é o último relato, né, dos médiuns. Aí a gente já começa a passar por uma outra parte. Eu só queria dizer, Ângela Ribeiro falando, com gratidão, que essa questão da necessidade das reuniões, ela é intrínseca mesmo, né? Jesus, ele separava um tempo, né, junto aos apóstolos, para também terem as suas reuniões, e também as reuniões eram feitas assim de maneira tão secreta, tão diferentemente dos dias de hoje, né, que a gente tem a condição de falar com as pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo. A velocidade da internet ela é superior à velocidade do som. Então, eles se reuniam até se eu estou equivocada, me corrijam, mas eles se reuniam até em sepulcros, né, assim, para que fossem vistos, né, porque os cristãos eram muito perseguidos. Então, assim, essa necessidade das reuniões, mesmo Jesus tendo uma linguagem totalmente metafórica na época, que era mesmo para, né, proteção da gente, eu falo da gente porque a gente com certeza poderia estar lá também, mas assim, tinha esse contato, né, de Jesus fazer suas pregações e ter tantos seguidores e também, logicamente, junto aos seus apóstolos, né, já devidamente escolhidos na programação para o advento dele na Terra. Obrigada. Obrigada, Ângela. Viu, Pode Rita? falar. Pode falar, Alexandre. Então, essa situação, né, do Monteiro aí, eu acho que é até bem comum. Hoje em dia, como a Ideli comentou, né, que são vários anos atrás, né, não tinha tanta literatura, não tinha tanta instrução, mas eu acho que no dia de hoje é muito comum também, né? Quantos aí que a gente conhece, ou nós mesmos aí, que, né, é bem aquela situação, né? Faças o que eu falo, né, e não faças o que eu faço, né? E muitas vezes a gente vai lá ou lê, ou dá palestra, ou faz ação social, ou o que seja, mas muitas vezes a gente acaba também saindo, né, do que nós pregamos, né? Principalmente quando aperta o nosso calo, né? No dia a dia, muitas vezes a gente cumprimenta, né,
o subordinado, o assessorista lá, o faxineiro e tal. E quando a gente está um pouquinho nervoso, né, que chutou lá o pé da cama, né? Será que a gente ainda consegue, né, manter essa linha? Eu acredito que melhoramos muito, né? Tanto é que estamos aí, né? Terça-noite, né? Copa do Mundo, tal. E estamos aqui, né? Vários de nós aí, quanto tempo que estudamos, tal. Há alguns anos atrás, o tempo de Jesus mesmo, o que será que nós estaríamos fazendo, né? Será que nós estaríamos jogando os escravos lá para os leões? Pode ser que alguns, né? Mas estamos evoluindo, né? Então a gente, com o tempo aí, eu acredito mais algumas trocentas encarnações aí, a gente vai conseguir, né, passar para os mundos superiores aí. Outros mais rápidos, outros mais devagar, né? Acho que estamos no caminho. Estamos sim. Só da gente estar aqui reunido, interessado em conhecer, em falar em Jesus, né? Eu conheço pessoas que não querem. Você começa a falar de religião, de alguma... Não, ixi, papo besta, vamos mudar de assunto? E a gente não, a gente gosta, né, de estar num grupo falando de Jesus, né? Eu, particularmente, quando eu falo de Jesus, eu me alegro, me faz bem, né? Eu fico feliz. Inclusive, ontem eu levei uma aula para eles sobre Jesus e João Batista. E eu falo com alegria. São temas que me fazem feliz. Né? E eu acho que é isso que o doutrinador deve sentir, essa alegria em auxiliar o próximo, não de querer ensinar. Né? Quem somos nós? E outro, é um ponto importante que a gente fala muito nas aulas de educação mediúnica. Dentro de uma reunião mediúnica, não é só o obsessor, aquele sofrido que está conversando, que deve ser esclarecido. Todos que estão na reunião têm que aproveitar aquele exemplo para se esclarecer, se analisar. Né? Então, quando acontece uma reunião mediúnica, todos que estão presentes estão lá porque precisam aprender. Então, precisa ter essa humildade. Né? Eu não sei, se eu estou aqui porque eu preciso disso, preciso aprender algo. Então, vou abrir meus ouvidos, falar menos e ouvir mais, porque eu costumo dizer, quem fala muito, não escuta. Né? Então, falar menos, ouvir mais, porque eu vou aprender algo com isso. Não é? Alguém mais? Acho interessante, viu, Rita, sobre isso que o Alexandre falou. É lógico, nós já evoluímos muito, estamos onde, mas não perder tempo, né? Nunca deixar para outra encarnação. Cada dia que amanhece é uma nova oportunidade. Então, não vamos protelando, né? Nós temos muito costume de protelar. E muita gente com essa história de reencarnação, deixa para outra, deixa para a próxima. E depois a gente chega lá e ainda perde um tempão, porque fica remoendo o que deveria ter feito e não fez. Então, olha quanto tempo perdido. Não fez aqui, chega lá, fica remoendo, choramingando porque não fez. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Então, vamos nos corrigindo no que for possível, né? O dia que a gente amanhecer mais bem-humorado, coisa e tal, sorte dos outros, né? Sorte nossa também. Mas o dia que a gente não tiver assim tão bem-humorado, vamos procurar em volta a natureza, algum acontecimento legal, para a gente conseguir passar alguma coisa positiva para alguém, né? E como a Rita disse, num trabalho mediúnico, até os encarnados que estão ali, a gente aprende muito com os depoimentos, né, dos comunicantes desencarnados. Outro, eles mesmos dão depoimentos que eles estão ali, às vezes um falando, mas tem um grupo com aquele mesmo problema. Né? Eles são trazidos na reunião para serem esclarecidos. E cada problema, assim, nossa, que depois, às vezes, você sai da reunião pensando, como é possível, né? Às vezes, tantos anos presos naquela situação,
numa situação de vingança, de ódio. E aí a gente vai se corrigindo também, né? Vendo que às vezes a gente está preso a coisas tão pequenas, né? Tão banais, e perdendo o tempo, não é mesmo? Sabe, Deli, que eu tive uma expositora, ela já desencarnou lá no Sejô, que ela falava o seguinte: quando tem um grande evento, uma festa, né? A gente passa meses preocupado com o cabelo, com a roupa, com o sapato, né? E você fica lá, só comentando aquilo, né? Como que vai ser, não sei o quê. A festa chega. Aí, quando a festa acaba, você fala, nossa, só isso? Dá um vazio tão grande na gente. Por quê? O tempo que eu perdi. O tempo que eu perdi com algo que não vou levar para a eternidade. Eu sempre guardei isso, né? Aí, quando acontece algum... É que minha família é muito festeira, né? Eu falo, não vou esquentar a cabeça com festa, eu tenho mais o que fazer. Na hora da festa eu resolvo o que eu vou fazer. Eu aprendi isso com ela, e é verdade. Se a gente... Quantos de nós já não, né, sentiu esse vazio? Acabou a festa, falou, meu, só isso? Né? Esse vazio que a gente sente de se preocupar com o que não é importante, né? Mais alguém? Nós temos tempo aí. Oi, Rolando, por que você está quieta? É o exercício, 2 ouvidos, não foi isso? Falar menos. Eu estou num exercício aqui. Esse capítulo, ele me tocou bastante, né? Me toca bastante exatamente, já começa pelo título, né? A palavra de Monteiro. A responsabilidade que nós temos com a palavra, com as nossas palavras. E foi onde ele, por conta, né, da sua vaidade, mas principalmente quando a Sandra deu um toque ali, que não era só vaidade, era esse rigor, né, de aplicar um conhecimento, né, que ele entendia que era máximo. E aí me tocou bastante, porque eu fico refletindo quantas vezes eu faço isso, né? Há tantos anos estudando espiritismo e colhendo aí dessa literatura, ainda bem pouco do que deveria, o que eu poderia, mas assim, o quanto eu estou focada só em colher, colher, colher e não aplicar, né? E não estar convergendo aquilo, convertendo, como é que eu aplico isso na minha vida? Então, a oportunidade de um grupo de estudo, ela nos ajuda a refletir, né? Como a Rita falou, você está ali esmiuçando, você está ali mastigando bem a ideia. E vocês falaram tantas coisas e foram me passando, né? Muitas informações. Por exemplo, quando fala do obsessor, eu gostei muito de uma fala do Divaldo, que ele diz assim, não se tira o obsessor, a gente transforma o obsessor num amigo, né? Que é o nosso compromisso. Então, eu não vou lá, tiro o obsessor de mim, quero me limpar de obsessor, não, isso não existe. Transforma. Se não houvesse trabalho de transformação em amigo, ele pode até ali ser afastado por um tempo, mas logo você vai chamá-lo de volta. Bem, a grosso modo, aí falando um pouco do que a gente conhece dessas condições de sintonia. Outra coisa interessante do que tudo que vocês disseram, que aí eu me apego, né? Porque eu fico assim, você é imperfeita, toma cuidado com a palavra, então a responsabilidade é grande. Mas eu me apego muito em algumas... não é tábua de salvação que eu quero usar aqui, eu quero me apegar em algo que me proteja. Em que sentido? Quando Haroldo diz assim para mim, da responsabilidade de nós estarmos buscando conhecimento, estarmos ali consumindo, né, palestras e tudo mais, e o Haroldo disse uma coisa que eu carrego desde então, e já repeti isso 1 milhão de vezes, alguns já devem ter ouvido mais de uma vez, com certeza. Quando ele diz assim, eu só posso te levar até onde eu estou. Então, eu não detenho o conhecimento absoluto. Essa experiência aqui da Yolanda é ela diante do que ela conseguiu acessar e absorver. Então, não parem aqui, vão além, né? Porque
nós precisamos ter esse entendimento. Ah, poxa, a pessoa conhece tanto, então se ela falou, está falado. Não, nós estamos aqui num exercício de usar a palavra como Monteiro, e é uma relação assim muito íntima, só entre mim e Deus sabe o quanto eu estou sendo responsável a usar as palavras. Mas mais do que as palavras, quando Emmanuel diz, né, que muito no mundo espírita se fala da fé raciocinada. Emmanuel dá esse alerta, muito se fala da fé raciocinada, mas o que estamos precisando é colocar luz na razão, que é isso que faltou de Monteiro, né? O coração dele estava onde? Apegado às coisas da terra. Então, faltou colocar aí luz na razão dele, porque ele estava ali aficionado por todo esse intelecto, toda essa biblioteca. Eu imagino ele ali com esse volume de conhecimento e querer aplicar tudo numa encarnação só. Então, o quanto disso eu ainda estou fazendo também. Então, a lição de Monteiro, para mim, ela foi bem interessante. Foi um trabalho íntimo aqui. Obrigada, gente. Já não liguei. O interessante no final que ele fala, ele se sentia vítima, né? Se sentia vítima. Não, porque eu fiz tudo certinho, porque eu estou sofrendo. É interessante isso, né? Enquanto a gente se coloca como vítima, a gente não consegue despertar a verdade. Né? Você vê que ele só despertou a verdade nele quando ele viu que ele não era vítima. Tudo aquilo que ele estava colhendo, ele plantou. Então, a gente precisa observar. Agora, a gente começa a se lamentar. Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação? Espera aí. Eu quero ver a verdade disso. Então, a gente desperta, né? E a veneranda, ela deu um exemplo de como ser doutrinadora, né? Com poucas palavras, despertou nele, né? Olha que interessante. Eu sei que falo isso. Espírito de luz não fala muito. Né, Alexandre? Fica quietinho. E aí, ela, com poucas palavras, deu um despertar nele que, poxa, o que ele numa encarnação inteirinha, ele não conseguiu entender, com poucas palavras ele entendeu. Interessante isso, né? E aí, gente, mais alguém? Tem alguns minutinhos ainda. Estou pensando, se analisando, será que eu sou igual a Simão Monteiro? Eu estou pensando aqui, como todos, e Ângela falando, essa questão, né, do vitimismo. Eu penso que tem os dois lados, né? Tem o lado da colheita, da plantação, que é opcional, e a colheita ela é certa, né? Mas também tem o lado de algumas tendências que ele possa ter trazido e que fizeram ele dispersar tudo aquilo que ele havia combinado, né, entre aspas, né? Com tanto conhecimento. E ao mesmo tempo, eu penso aqui, né, como foi importante ter acontecido tudo isso com ele, né? Senão a gente não estaria aqui aprendendo mais a como não cair nas tentações, vamos dizer assim, das nossas más tendências, desse mundo aqui de provas e expiações, né? Pelo exemplo dele, né? Essa história linda de todo esse reparo que houve depois, esse entendimento, essa conscientização que ele teve depois de desencarnar. E hoje aqui está, né, na literatura aí, fazendo com que a gente pense, reflita, se conscientize. Então, tudo são ciclos, né? Uma hora a gente está um pouco mais elevado, uma hora a gente está um pouco mais para baixo, arredio, mas o caminho é um só, né? A evolução que é eterna. Então a gente nós estamos todos ligados, né? Como dizem, por fios invisíveis, mas estamos assim conectados, né? Para que a gente sempre se una aí para
estar cada vez melhor, né? Não passar por tantas perrengas que a gente já passou e ainda passa. Obrigada. Não tem aquela frase que vem o escândalo, mas ai daquele que provocar. Dos escândalos, da experiência desses médios, nós estamos aprendendo hoje, né? Então, tudo é um aproveito. Deus, ele se aproveita de tudo, até dos escândalos que provocamos para ensinar, né? E o Monteiro, ele tinha já algumas tendências, que nem você falou, Ângela. E por que ele veio com essa missão? Para ele dissolver essas tendências, né? Ele tinha que ter ficado mais em alerta nessa situação, para ele dissolver isso nele. E ele falhou, né? Por isso que a gente precisa, é muito importante a gente se conhecer, se analisar, né? Sempre, é que nem a Edeli falou, todo no final do dia, se analisa, que nem Santo Agostinho falava, para a gente não cometer os mesmos erros que talvez cometemos no passado. E aí? Mais alguém, gente? Só nós vamos falar? Ninguém mais vai falar? O Alessandro está tão quietinho hoje. Ele gosta de falar. Não, eu só balanço a cabeça. Também não gosto de falar muito, não, Rita. Eu fico nervosa. Só quando falo de fazer resumo, fazer comentário, eu já fico tensa, morrendo de medo de falar alguma coisa que não deveria, ou que não cabe ali. É como a Yolanda falou, ela fala bastante, ela é resolvida, não sei o quê. Eu já não, eu já fico mais tensa, mas, né, eu falo, "Ai, será que o que eu vou falar é certo?" Morrendo de medo de falar alguma coisa e a pessoa fala, nossa, mas essa mulher é louca? Que besteira que ela está falando. Então, eu fico meia quietinha aqui, mas é o que você falou. O Monteiro veio com certas tendências, assim como todos nós, né? E infelizmente ele não conseguiu passar por essas tendências deles, superá-las, né? Eu acredito que N fatores levaram ele a não conseguir superar isso, porque em um capítulo tão pequenininho, coitado, ele não conseguiu falar tudo que se passou na vida dele, né? Só nós sabemos o que nós passamos, né? Eu, Sandra, sei que eu tenho várias coisas ainda a me corrigir, mas não vai ser num capítulo de 3 folhas que vocês vão saber o porquê que eu errei ou não. Então, coitado do Monteiro, né? Quem somos nós para ficar julgando ele? Mas é muito interessante, esse livro está sendo assim, muito revelador, muito bom, porque a cada capítulo a gente acende uma luzinha, né? De coisas que a gente faz e nem percebe que estava fazendo. Então, é muito, muito gratificante estar toda terça-feira aqui com vocês. Amo isso. Gostoso, né? Bom, podemos encerrar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou bater o martelo. Vamos lá de novo. Próximo encontro falaremos sobre Divaldo. Então, vamos lá. Quem não assistiu o filme, assistir, observa. Tem o relato lá de um obsessor, né? É interessante esse relato do Divaldo. Eu costumo usar esse relato numa das aulas que eu dou, né? Que é muito bonito esse contato do Divaldo com esse obsessor que acaba se tornando um amigo, né? Um amigo de trabalho ainda. Se a gente pegar a história dele inteirinha, a gente vê que ele se tornou um amigo de trabalho do Divaldo. Então, vamos lá, vamos assistir o filme, tá? Para a gente se encontrar e conversar um pouquinho sobre o Divaldo, sobre essa mediunidade dele, né? Alguém para fazer a prece de encerramento? Ó, tá valendo um bônus hora. Fê, você faz? Faço. O Alexandre levantou a mão. Manda lá.
Não levantou? Não, tranquilo, pode fazer, tranquilo. Se você quiser, fica à vontade, não tem importância. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos e reunidos neste momento, agradecer a oportunidade do estudo, da instrução, agradecer aos mensageiros que Jesus nos oferta em todos os momentos, inclusive neste momento, para o nosso esclarecimento, para advertências, para relembrarmos um pouco do que provavelmente já avançamos pela nossa consciência e pelas nossas tendências instintivas, o que temos que melhorar. Então, movidos por essa gratidão, pedimos a todos os espíritos amigos que nos acompanham neste estudo a proteção, a orientação durante a noite de hoje, para que possamos continuar estudando, buscando esse esclarecimento que tanto acalenta a nossa alma. E assim, com a oração do nosso Mestre Jesus, encerramos mais um estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Que assim seja. Boa noite, até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Boa meus noite, amores. Ângela. Boa Seja noite, boa bem-vinda. noite. Obrigada, amados. Tchau, Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.